Bom dia, bom dia! 26 de março de 2025, continuamos a leitura do livro Cicatrizes, da autora Sharon James. E vamos iniciar o capítulo 6, que diz o seguinte: Restaurando o coração despedaçado. Em Isaías 61, do 1 ao 2, diz o seguinte: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes. O que eu, na verdade, queria era subir no colo de minha mãe e ser abraçada, mas ela gritava: Saia da minha frente, não suporto olhar para você. Se você não existisse, eu não teria tantos problemas. Então, eu me arrastava pelo corredor e saía da frente dela. Faminta e com medo, queria ir a qualquer lugar onde não fosse problema para ninguém. Às vezes, eu queria morrer. Mary chegou ao mundo como uma criança indesejada, não amada. Na tentativa de abandonar a 8ª filha, a mãe de Mary fugiu do hospital e deixou o bebê recém-nascido no berçário, à espera de que alguém o levasse para casa. As autoridades, porém, localizaram a mãe de Mary e emitiram uma ordem judicial para que levasse a filha para casa. E assim começou a jornada de Mary em um mundo frio, cruel e solitário. Ela me contou: tudo que eu queria era subir no colo de minha mãe e ser abraçada com carinho. Mas só ouvia palavras do tipo: não suporto olhar para você. Saia da minha frente. Você é mais uma boca para eu alimentar. Houve muitos dias em que eu queria desaparecer. Sabia que ninguém sentiria minha falta, nem meus irmãos e irmãs, nem muito menos minha mãe, com toda a certeza. Ela gritava o tempo todo comigo para sair da frente dela. Eu tinha mais problemas que as outras crianças, porque era muito nova. A mãe de Mary costumava deixar a filha em um jardim cheio de pedras nos fundos da casa. Embora já tivesse visto serpentes na área, a mãe costumava a levá-la ao mesmo lugar todos os dias. Desesperada, eu queria correr e me esconder, ou pelo menos encontrar um lugar seguro ao lado de alguém que me amasse. Mas eu não conhecia uma única pessoa que se alegrasse ao me ver. Passei vários dias com fome e com sede. Imaginava o que Deus poderia fazer por uma garota como eu. Ninguém nunca me disse que eu servia para alguma coisa. Ao contrário, estava sempre atrapalhando o caminho dos outros. Minhas irmãs costumavam inventar histórias a meu respeito e as contavam para a mamãe, para que eu fosse castigada e ficasse longe delas. Mary quase não se lembra de grande parte da infância, mas um incidente a atormentou por muitos anos. Quando ela estava com 6 anos de idade, no mesmo ano em que seu pai morreu, um homem entrou na vida da família. Apresentou-se como seu tio, mas ela não acreditou. Ele lhe trazia presentes, dispensava-lhe atenção e parecia gostar de participar das atividades da família.
Não demorou muito para ele concentrar a atenção na criança mais nova da família, que também era a mais solitária e vulnerável, Mary. Quando ele se ofereceu para levar a pequena Mary para casa e cuidar dela, a mãe consentiu rapidamente. O homem começou a tocar em Mary em lugares impróprios e, com o passar do tempo, o abuso sexual ultrapassou os limites do toque. Ela orava para que o homem a deixasse em paz, mas ele continuou a levar a pequena Mary para casa. O lar é um lugar onde a criança deve sentir-se segura, mas aquele homem viu minha solidão e aproximou-se de mim como amigo. Estava sempre me persuadindo a confiar nele. Para a maioria das pessoas, eu parecia ser a mesma. Ia à escola, conversava com os vizinhos e brincava no jardim. Mas eu estava caminhando rumo a um abismo de desespero por permitir que ele fizesse aquelas coisas comigo. Eu queria muito contar meu problema a alguém, mas ele me ameaçava atirar-me no rio ou em um poço cheio de serpentes se eu dissesse uma só palavra. Estava com 6 anos, acreditava nele, sabia que era errado, mas não tinha ideia de como detê-lo. Portanto, aos 6 anos de idade, Mary achava que a vida não tinha mais sentido. Via-se como uma menina suja e tudo à sua volta era feio. Sentia-se inútil, perdida e sozinha. Aprendeu a mentir e a colocar uma máscara para esconder o sofrimento. Andava, conversava e dormia, mas muitas vezes fingia ser outra pessoa. Mary tornou-se extremamente tímida e introvertida, sem nunca permitir que alguém visse seu passado por detrás daquela fachada. Todas as vezes que eu via uma menina bonita, eu queria ser ela. Todas as vezes que a professora falava com entusiasmo de outra aluna, eu tentava imitar o que aquela criança fazia. Esforçava-me muito para agradar aos outros, mas isso não fazia muita diferença. Imaginava alguém entrando em minha vida e levando-me para casa para ser sua filhinha. Queria muito ter alguém que me amasse e ficasse feliz por eu fazer parte de sua vida. Eu precisava de amor, mas não encontrava ninguém que eu pudesse amar. Na tentativa de conseguir a aprovação dos outros, envolvi-me em um jogo que jamais ganharia. O abuso sexual continuou por 3 anos. Por um motivo ou outro, quando chegou aos 9 anos de idade, Mary adquiriu coragem para dizer àquele homem que, se ele a tocasse novamente, ela a contaria a alguém. Mary não sabia quem poderia contar, mas a ameaça funcionou e o homem nunca mais voltou a tocá-la. O abuso sexual foi apenas uma faceta da infância sofrida de Mary. A mãe dela era viciada em esbravejar e tinha excessos de raiva quase todas as noites. Durante esses excessos, muitas vezes a sua mãe atirava todos os pratos pela casa ou rasgava as roupas da família até se transformarem em trapos. Nesse meio tempo, houve vislumbres de uma vida mais feliz. Uma vizinha que sentia pena dela lhe levava docinhos. Ao descobrir que ela ficava sozinha durante horas, uma assistente social decidiu levá-la consigo em suas visitas a outros lares e presenteou-a com lápis de cor e livros para colorir. Um casal que a viu com roupas esfarrapadas, tocando a campainha do Exército de Salvação no Natal, comprou-lhe uma linda malha de lã azul.
Uma professora, a senhora Foster, demonstrou interesse especial por ela e escolheu-a para representar um papel no teatro da escola. A senhorita Foster vivia feliz o tempo todo e sempre se alegrava ao me ver. Ela não ria de minhas roupas esfarrapadas, nem de meu cabelo desgrenhado. Dizia que eu era inteligente e sabia ler bem. Chegou a dar-me um papel no teatro da escola. Na peça, eu era uma árvore, mas a melhor árvore do mundo. Eu sabia ficar parada no lugar e em silêncio. A senhora Foster ajudou-me a recuperar um pouco de orgulho e dignidade. Ouviu falar que minha mãe sempre me menosprezava e parecia haver um pacto de silêncio entre nós. Ela viu a necessidade de fazer minha mãe pensar que eu era uma boa menina. Pela primeira vez, alguém me tratou com carinho, sem querer nada em troca. Eu era uma menina suja e impura, mas aquela professora me amava e se importava comigo. Sim, Deus enviou um pouco de claridade à vida sombria daquela menina. E Mary apegou-se a um raio de esperança de que, um dia, a situação melhoraria.